A riqueza parece uma coisa obscura para muitas pessoas, só que ela não precisa ser esse algo obscuro, esse algo que poucas pessoas têm acesso e poucas pessoas sabem como chegar lá. Se você aqui na internet vê vários cursos, vê vários players, várias pessoas que pregam riqueza, que pregam dinheiro, eles escondem um segredo e esse segredo está aqui nesse livro, O que os ricos sabem e não contam, de riqueza, um segredo que mostra verdadeiramente o que é riqueza na mais pura essência, que não é somente aquela cifra monetária que a gente vê no nosso banco, no aplicativo do nosso banco. A riqueza está muito além de só dinheiro. Essas pessoas que pregam dinheiro, beleza, elas estão pregando uma parte da riqueza, uma parte do que realmente é ser rico. Só que a outra parte está aqui nesse livro e a outra parte é o que os ricos sabem e não contam. Esse livro aqui ele é muito bom, eu já li ele algumas vezes, tá? E sempre que eu leio ele, eu tiro um novo ensinamento. Ele pautou muitas decisões que eu tive ao longo da minha vida, principalmente nos últimos meses. Porque eu também aqui no mercado digital e trabalhando pela internet, a gente vê grandes números, a gente vê pessoas com Ferrari, com Porsche, com Lamborghini, com carrões e com mil coisas. Só que às vezes a gente fica olhando só para isso e esquece verdadeiramente do sentido daquilo, do sentido das coisas que a gente está fazendo e onde a gente quer chegar de verdade. E às vezes a gente acaba se confundindo em busca só do dinheiro, só da quantia monetária, só de uma nota de papel e esquece o real significado. E o livro ele é bem detalhista nesse sentido, que ele fala que a riqueza vai muito além só do dinheiro. E é isso que a gente vai ver hoje. E para os ensinamentos que a gente vai ver hoje, eu vou ler algumas páginas desse livro aqui com vocês, mais precisamente duas páginas. Essas duas páginas elas sintetizam bastante o que tem contido nesse livro aqui. Que eu falei, esse livro ele foi divisor de águas na minha vida em vários aspectos. E ultimamente eu venho aplicando várias leis desse livro que estão me levando para o próximo nível. E é isso que você tem que entender. Porque quando você tem esse entendimento geral da coisa, quando você entende que não é só pelo dinheiro que você deve estar em busca, principalmente aqui no mercado digital, é aí que você percebe os porquês do que você faz, o que você faz. E aí onde na falta de motivação, você tem a ação para continuar fazendo, mesmo sem estar motivado muitas vezes, mesmo sem entender o porquê de muitas coisas e sem ter muitas respostas. Até porque trabalhar aqui pela internet é lidar em um mundo de um pouco de incertezas. É não ter todas as respostas para todas as perguntas que você tem. É muito comum que isso aconteça. E eu era assim também. Eu queria resposta para todas as minhas perguntas no começo da minha jornada. Só que eu nunca consegui encontrar elas. Só que é totalmente normal isso. Só que quando você entende os seus porquês, é isso que o livro fala um pouco, é onde você entende o porquê você faz o que você faz, e é onde você lembra realmente pelo que você começou a fazer o que você faz. E principalmente se você quer trabalhar aqui na internet, as coisas vão muito além só da quantia monetária, só do número que está no aplicativo do banco. Elas vão além disso. É isso que a gente vai ver aqui hoje, beleza? Eu separei duas páginas, para ser mais específico com vocês, a gente vai ler um pouquinho delas aqui, e vocês vão entender exatamente os ensinamentos que eu quero passar para vocês hoje. Então, na primeira página que eu vou ler, ele começa assim, ó. A busca pelo dinheiro pode revelar uma experiência nada gratificante e desapontadora mesmo, quando não se pensa no que virá depois. Então, além do dinheiro, além de você trabalhar aqui todos os dias, de você estar presente todos os dias aqui na internet, querendo criar conteúdo, prestando serviços, ou quer que seja a sua profissão aqui no digital, você tem que entender o que vem além, o que vem depois do dinheiro. Porque beleza, e quando você chegar no sucesso financeiro que você quer, o que vai vir depois? O que você realmente vai buscar depois que aquela quantia de dinheiro cair na sua conta? Porque se você está aqui trabalhando, se você está aqui sonhando, a expectativa é que um dia você chegue lá. Só que o que vai acontecer quando você chegar lá de verdade? Aí ele continua assim, ó. O indivíduo rico financeiramente e pobre emocionalmente está falido. Então não adianta nada o cara só ter dinheiro e ser pobre emocionalmente. Ele tem que ter esse certo equilíbrio. É esse equilíbrio que ele fala um pouco aqui no livro. Eu não sei como que veio a tradução, porque esse livro aqui é do Brian Scher, que é um cara dos Estados Unidos, se eu não me engano. Eu não sei como é que veio a tradução aqui. Só que essa palavra equilíbrio, eu acho que ele queria dizer mais um balanceamento das coisas da vida. E não um equilíbrio, não estar tudo no mesmo plano. Porque eu já fiz um vídeo aqui, inclusive, de que quando as coisas estão no mesmo plano, nem sempre a sua vida vai ter uma evolução muito grande. Então as coisas têm que ter um balanceamento, beleza? Aí ele continua aqui assim, ó. Essas pessoas costumam se cercar de outras que seguem a mesma orientação equivocada e possuem poucos valores verdadeiros, que é muito o que acontece aqui no mercado digital. A gente só vê carrão, só vê mansão, só vê casa, só vê viagens, só vê aquela vida real e fica desejando aquilo, fica mimetizando aquilo, querendo chegar nesse mesmo lifestyle das pessoas. Só que é justamente por isso que a gente quer chegar lá,
Porque a gente vê muitas pessoas, a gente está tão acostumado a ver tudo isso no mercado digital que a gente esquece o sentido das coisas e o sentido das coisas que a gente está fazendo. Então você não deve necessariamente cercar só dessas pessoas que pregam esse tipo de coisa, que pregam carrões, riqueza a todo custo. Você tem que se cercar de quem realmente mostra aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que tem valor além do dinheiro, beleza? Aí ele continua assim, ó. Elas gastam dinheiro sem parar na esperança de que a próxima compra desnecessária lhes traga a riqueza que buscam. O observador pode confundir com felicidade a riqueza financeira do outro. Então, quem observa demais a riqueza financeira do outro pode confundir o que é só um prazer momentâneo do que é realmente felicidade. Mas ninguém foge de si mesmo nem se engana. Afinal, quem é melhor do que você para se conhecer? A riqueza exige equilíbrio entre todos os aspectos da vida. O difícil é encontrar o equilíbrio adequado. Aquela questão do equilíbrio que eu falei para vocês. Não necessariamente é equilíbrio que ele quis dizer aqui. Às vezes a palavra que ele quis dizer é balanceamento. Você balancear as áreas da sua vida. Então, onde você vai dedicar mais foco hoje? Onde que você vai dedicar mais energia? É na construção de negócio? É na construção de uma renda extra? É na sua família? E aí você tem que entender exatamente como fazer esse balanceamento das áreas da sua vida. Tranquilo? Somente depois de cumprida essa tarefa, você pode se considerar uma pessoa realmente rica. Este não é um livro para quem está à procura de riqueza instantânea. É para os que buscam continuamente uma existência melhor e mais plena, que se esforçam para encontrar esse equilíbrio e que estão dispostos a trabalhar longamente e com afinco pela aplicação do básico para alcançar seus objetivos. O que ele prega é justamente isso. Não é riqueza a todo custo, não é dinheiro rápido. É realmente você encontrar esse balanceamento nas áreas da sua vida e ir além do dinheiro e não olhar necessariamente somente aquela quantia monetária, beleza? Muito já se escreveu sobre sucesso e riqueza. A questão é descobrir o que dá certo para cada um. E quando descobrir isso, você terá de elaborar um meio de saber como essa descoberta vai contribuir para a sua meta de felicidade. E aí o exercício que eu trago para você nesse vídeo é o primeiro exercício. Você vai colocar em uma lista, vai separar ela em dois, vai fazer duas listas. De um lado, você vai colocar o que te traz prazer momentâneo, então aquelas coisas que você fica feliz de forma rápida, ou que a felicidade não passa de mais do que 4 semanas, do que 5 semanas. Você fica, tem um pico de felicidade e depois aquela coisa é um certo costume. E do outro lado da lista, na segunda lista, você vai colocar aquelas coisas pelas quais você já é feliz. Aquelas coisas que você já é feliz há muito tempo e que você se vê feliz durante muito, muito, muito mais tempo, durante anos, onde aquela felicidade permanece e não ela só chega e depois vai embora, beleza? Essa aqui era a primeira página que eu queria ler com vocês. E aí o resumo dessa página aqui é o seguinte: o termo rico admite interpretações muito variadas. E para você, o que significa ser rico? Ele termina dessa forma, essa página desse livro aqui. Porque riqueza para cada pessoa é bem diferente. A riqueza, muitas vezes, para muitas pessoas, é passar mais tempo com a família. Muitas vezes, para algumas pessoas, é ter o carrão mesmo. Só que o que vai te trazer felicidade por mais e mais tempo? O que vai te proporcionar felicidade pela vida toda? O que é aquilo que realmente o dinheiro não compra e que te traz realmente felicidade? E não só aquelas questões materiais que o pessoal prega por aí. Tranquilo? Então essa primeira página aqui traz esses ensinamentos. Eu espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever e de deixar o seu like aqui, que eu trago mais resumos de livros para vocês e mostro exatamente os ensinamentos desses livros, que poucas pessoas leem, tipo esse daqui, O que os ricos sabem e não contam. Eu não sei se você já leu, mas pelo menos no meu meio, na minha realidade, ele não é um livro tão comum de ser lido assim. A galera recomenda aqueles mais clássicos, né? Pai Rico, Pai Pobre, Trabalhe 4 horas por semana. Só que esses menos conhecidos, eles podem trazer até mesmo mais ensinamentos para você. Beleza? A segunda página é assim, ó, é o começo aqui do capítulo 12, e aí ele coloca aqui: para enriquecer, você precisa de algo muito mais valioso do que dinheiro. E esse aqui é um dos segredos que os ricos sabem e não contam. Os valores pessoais, que se considera certo ou errado, são a base do sucesso. Já enfatizei bastante que sucesso não é sobre dinheiro. O seu sucesso está ligado ao que você considera importante e à sua coerência em relação a esses aspectos. Sair-se bem em uma área a custo dos valores de outra não é sucesso. Beleza, você pode ter muito dinheiro, mas a quais custas esse dinheiro vai entrar na sua conta? Como que ele vai entrar na sua conta? Você vai abdicar de muitas coisas? É tranquilo você abdicar de algumas coisas da sua vida para adquirir um certo sucesso financeiro ou um certo sucesso em alguma outra área da vida. Só que por quanto tempo? E que custo aquilo vai ter? Vai ser um custo de saúde? Vai ser um custo de relacionamentos? Qual que vai ser o tamanho desse custo? E você dimensionar isso, entender se vale a pena, encontrar aquele equilíbrio, aquele balanceamento que ele falou no começo do livro. Aí ele continua assim, ó.
Valores sólidos fornecem um verdadeiro sentido de importância porque você estabelece padrões e age de acordo com eles, sabendo que será sempre assim. Podem ser padrões morais, ética nos negócios ou as regras definidas para a sua equipe. A ausência de valores ou a sua adaptação às conveniências enfraquece as realizações. Então você tem que ter valores sólidos quando você for buscar alguma coisa, quando você buscar um certo sentido, quando você buscar alguma meta mesmo. Você tem que ter valores sólidos, porque sem esses valores sólidos, se você abdicar dos seus valores para chegar onde você quer, eu não sei se você vai ter tanto sucesso assim. Pode até ter sucesso financeiro aqui, mas e o sucesso depois disso? E quando você chegar nessa sua meta financeira? É isso que ele deixa muito claro aqui no livro. Digamos que você se observe e conclua que não é a pessoa que desejaria ser. Nesse caso, que diferença faz o dinheiro, sexo ou fama? A desobediência aos valores diminui o indivíduo, destruindo sua segurança e autoestima. Não abra mão dos seus, nem por dinheiro, nem para agradar a quem quer que seja. Com valores sólidos, o real sucesso vem. Então não são valores monetários, mas valores sólidos de verdade. O que te traz felicidade genuína fora o dinheiro? É sua família? Então é aqui que você tem que concentrar os seus valores. É na sua moral? É na sua ética? É em tudo isso. Então entenda isso. E tenho certeza que o sucesso ele vai vir não só na questão financeira, não só na questão monetária, mas em várias outras áreas da sua vida. Seja paciente, adote valores justos e verdadeiros e se agarre a eles. Em longo prazo, sua correção lhe dará força pessoal e empresarial, as forças que alimentam o sucesso. É bem legal esse livro aqui. Caraca, se vocês já gostaram só dessas duas páginas, imagina o tanto de pio que esse livro não traz. Imagina o tanto de ensinamento que ele não traz. Eu posso até ler depois com vocês e fazer um resumo um pouco maior desse livro, assim como eu fiz do livro As 48 Leis do Poder, porque aí realmente eu vou trazer vários ensinamentos aqui para vocês. Beleza? Ele fala aqui de várias coisas, aspectos básicos do sucesso, como que você pode ter sucesso e atingir a riqueza particularmente, como que você pode colocar sucesso no seu marketing, na sua parte pessoal, nos sistemas que operam a sua vida, algumas coisas para você lembrar em relação ao sucesso. Ele é um livro bem curtinho, ele tem 180 páginas só, ele é bem bom assim mesmo, sabe? Eu recomendo muito, 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 muito mesmo. Ele é bem gostoso de ler. Acho que quando eu li ele, eu li uns 20 dias, 25 dias, não lembro exatamente, mas eu lembro que ele me trouxe muitos ensinamentos e muitos outros aprendizados. Vou até ler outra página aqui com vocês, que eu marquei aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A riqueza exige equilíbrio entre todos os aspectos da vida. Lembre-se de que existem inúmeras pessoas felicíssimas com muito menos bens do que você. Enriquecer não significa ser feliz. Não confunda as duas situações ou não alcançará riqueza e nem felicidade. Então, se você buscar só o dinheiro a todo custo, você não vai encontrar nenhum dos dois. Você não vai ganhar nenhum dos dois. Exatamente porque a riqueza, ela engloba várias áreas da sua vida. E não somente a questão financeira. E quando você entende isso é muito louco, porque você pula daquele estado de querer a todo custo a questão monetária, o dinheiro na sua conta e as coisas materiais, como um computador, como um celular, como uma câmera, como viagens ou qualquer outra coisa, e você busca aquilo que vai além do dinheiro, aquilo que realmente tem valor e aquilo que o dinheiro não pode comprar. O Flávio Augusto, que é um milionário de sucesso, dono da WhatsApp, dono do Orlando City e tudo mais, perguntam várias vezes na caixinha para ele se ele já foi rico, se ele nasceu herdeiro, se ele nasceu de família rica. Aí ele coloca bem assim: eu nasci pobre, nasci sem dinheiro, eu acho, mas eu sempre fui rico. Aí ele coloca uma foto dele com a Luciana, que é a esposa dele, na caixinha de perguntas, quando eles têm 20 anos, 17 anos e tal, quando eles recém casaram. Ele não tinha dinheiro, mas ele já era uma pessoa rica, porque a riqueza ele entendeu desde jovem, desde cedo, que não dizia necessariamente a questão de dinheiro, dizia os valores, aquilo que tem valor concreto na nossa vida de verdade, que é com que a gente vai casar, que é a nossa família, que é aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu não sei. Aí você quem vai definir exatamente o que é aquilo que tem valor, o que é aquilo que traz felicidade para você e que o dinheiro não pode comprar. E é um assunto um pouco delicado esse, porque as pessoas romantizam isso. Ah, você tem que ter um propósito para dar certo aqui na internet. Na internet você precisa encontrar o seu porquê, tem que romantizar o processo, etc, etc, etc. Só que não necessariamente é isso. Às vezes você só precisa encontrar aquilo que tem valor para você. Você não precisa necessariamente começar por alguma coisa que vai te trazer felicidade ao longo da vida, como uma família, por exemplo, como uma esposa, etc. Você pode começar assim só pela questão financeira. Só que você tem que ter em mente que aquilo não vai ser o suficiente para alimentar sua alma. Seu corpo presente aqui, ele pode até alimentar, mas e a sua alma?
Será que vai alimentar de verdade? Eu preferiria mil vezes ganhar muito menos fazendo a coisa certa do que ganhar milhões fazendo a coisa errada. Até porque quem está aqui no mercado digital sabe que é muito fácil ganhar dinheiro com coisas ilícitas, com promessas falsas, com produtos ruins. Só que eu não vou me sujeitar a isso. Eu não vou me sujeitar a passar a perna em velhinha, a passar a perna em pessoas e aplicar golpe, como muita gente faz. O cara ostenta a plaquinha de faturamento de 8 dígitos, de 7 dígitos, de 6 dígitos, mas e aí? A que custo? Ao custo da vida terrena aqui? E depois disso, o que o cara vai ganhar com isso de verdade? A última lição que eu vou trazer aqui para vocês, para esse vídeo não ficar tão longo, ele faz a pergunta assim, ó, como os ricos ganham tanto dinheiro? Boa pergunta. Pelo que sei, existem apenas 5 maneiras de ganhar dinheiro. Roubar ou ludibriar alguém, o que é arriscado e enfraquece seus valores, aquilo que a gente estava falando aqui agora. Herdar dinheiro, invertir, desde que se tenha uma perfeita liberdade e habilidade para questões financeiras, ou possa contar com o aconselhamento certo e muita paciência na hora de investir. Trabalhar, o que é honesto e nobre, mas o que não enriquece ninguém sem alavancagem. Entrar no mundo empresarial, a maneira mais efetiva, desde que o interessado faça o dever de casa e escolha o negócio certo. Uma empresa bem administrada pode gerar lucros surpreendentes e superar outros meios de ganhar dinheiro. Se você, por exemplo, investir 40 mil em um banco ou em uma propriedade, esse dinheiro pode crescer entre 4% e 20% ao ano. Se investir bem no mercado de ações, talvez consiga um retorno de 20% a 30%. Mas se investir a mesma quantia na sua empresa, o lucro pode passar de 100%. Não há comparação. Se você quer enriquecer, aplique o dinheiro na sua empresa. A empresa que ele fala aqui não é necessariamente no seu CNPJ, mas investir em você mesmo, no seu CPF, para lá na frente dar certo com o seu CNPJ. Seja na questão de empreendimento mesmo, seja na questão de ganhar dinheiro online, seja na questão de você comprar um imóvel, etc. Ele fala aqui, né? Tem várias formas. Agora vai da forma com que você escolher empreender. E a forma que eu escolhi empreender foi aqui pela internet. Foi construindo o meu negócio online, a minha marca pessoal aqui na internet, a minha empresa no meio digital, uma empresa de educação e talvez no futuro bem próximo de tecnologia. É isso que eu quero, é isso que eu almejo. Por quê? Porque eu estudei aqui a internet, estudei como que a internet funciona e vi exatamente quais os retornos que a internet poderia me dar com o esforço e com o investimento que eu poderia fazer. Eu descobri que aqui é um dos melhores meios de ganhar dinheiro. Beleza, ele pode não ser o mais democrático, mas aqui, se você fizer e se você seguir um passo a passo, você vai dar certo. Eu já vi isso acontecendo inúmeras e inúmeras vezes, com muitas pessoas que começaram do zero, seguiram um passo a passo e depois de ter paciência, que é o que ele fala aqui no livro também, e de seguir aquele plano à risca, foi o que aconteceu. Elas foram lá e deram certo. É esse o plano que eu coloquei para mim lá em 2022, quando eu decidi virar um copywriter. E é esse o plano que eu estou colocando agora aqui no meu canal e estou mostrando esse processo em público para você, para crescer aqui e viver do digital, coisa que eu já faço há alguns anos, eu já vivo do digital há alguns anos, mas multiplicar os meus ganhos e viver ainda mais e ainda melhor através do dinheiro que o mercado digital vai me proporcionar. E se você está assistindo esse vídeo aqui até agora, o meu canal é sobre isso. Exatamente sobre você viver da internet e viver de uma forma digna. É isso que eu comecei fazendo em 2022, é isso que eu estou fazendo agora para alavancar ainda mais os meus ganhos e viver ainda melhor. Eu coloquei um plano, eu tracei algumas metas, eu coloquei um plano. Poxa, eu vou fazer isso aqui, dessa forma, desse jeito, com essa frequência, até dar certo. E às vezes é isso que falta para você dar certo. Às vezes você já até comprou alguns cursos online, já até sabe alguma coisa aqui da internet, ou até mesmo já fez as suas primeiras vendas, mas não sabe exatamente o plano para seguir, para continuar dando certo dia após dia, ou para exponencializar os seus resultados, para ganhar ainda mais, para ser mais consistente. Não sabe o que fazer em relação a prestar serviços, como que devem ser seus produtos, suas ofertas, as suas narrativas de venda, ou não sabe quais tipos de conteúdo produzir, como que deve produzir, qual que é a forma certa, qual que é a forma errada, qual que é a frequência, o que que eu devo fazer. Eu já fiz esse plano para várias pessoas e eu estou disposto a fazer ele para você também. Basta me chamar aqui no direct do Instagram que eu vou te explicar como é que funciona o plano de aceleração digital e como que eu, pessoalmente, junto com você, sentar na sua frente, online, é claro, e vou te mostrar o que que você deve fazer de uma forma personalizada para você dar certo aqui no mercado digital. Seja você prestador de serviços, seja você infoprodutor ou até mesmo você que está começando. Eu vou te explicar como é que funciona o plano de aceleração digital e vou te mostrar exatamente o passo a passo para você viver de internet de uma forma digna
que é isso que aconteceu comigo em 2022, que eu sentei para fazer o meu plano, é isso que eu vou fazer por você também, é isso que eu já fiz para milhares de pessoas. Basta me chamar aqui no Instagram, no primeiro link da descrição, que eu vou te explicar como é que funciona. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo com os segredos, o que os ricos sabem e não contam, os segredos obscuros que os ricos escondem de você, e esses aqui foram só alguns deles. E para você ver os outros segredos, o que os ricos sabem e não contam, eu recomendo que você leia esse livro aqui, que ele é muito bom e muito importante para sua trajetória. Ele foi muito importante para mim e eu tenho certeza que vai ser importante para a sua também. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.